Meus amigos, meu tema de hoje é a entrevista que o Cabo Anselmo concedeu ao programa Roda Viva, que agora reestreou sob o comando do Mário Sérgio Conte. O Mário Sérgio é personagem tão importante quanto o Cabo Anselmo nesse programa. Depois eu vou falar sobre isso. Mas o que me impressionou foi o Cabo Anselmo contar a sua história e, de fato, revelar ter compreendido a sua saga e, ao mergulhar nos infernos da luta armada, ele ressurgiu como uma pessoa moralmente superior. Eu fiquei muito tocado quando o pessoal lhe perguntou se ele se arrependia das mortes e tal e coisa. Ele falou, olha, o que realmente me arrependo é de ter traído a pátria. O Cabo Anselmo era um militar e fez a traição formal ao se passar para o lado dos inimigos da pátria. Foi uma frase solta na história lá que a plateia não quis entender. Mas o que eu percebi é que o Cabo Anselmo tem muita clareza do processo, ele que no começo da sua vida foi usado pelas forças em conflito. Agora, um homem idoso, quase 70 anos, ele se revela uma pessoa na plenitude da sua consciência. Chamou muita atenção aquela roda de jornalistas esquerdistas que foi posta para inquiri-lo. Na verdade, aquilo foi um tribunal da Santa Inquisição. Aquilo não foi uma entrevista, foi uma peça de acusação. O Mário Sérgio Conte eu não conhecia de vídeo, a primeira vez que eu vi a sua cara, parece um siciliano iracundo. Ele passou para mim a imagem oposta que o Cabo Anselmo conseguiu passar. É um sujeito moralmente inferior. É um grande jornalista, talentoso. Eu tenho acompanhado o seu trabalho na revista Piauí, lá dos Moreira Salles. E eu não pensei que ele fosse tão ruim de vídeo. E menos ainda que tivesse uma moralidade tão rasteira. Ele não foi ali para ser um âncora, ele foi ali para ser um grande inquisidor. Eu fiquei abismado, porque o que se espera de alguém que é anfitrião, de um convidado, é que ao menos se comporte com respeito. Ele não fez isso. E ao mesmo tempo eu vi que ele não tem intimidade com o vídeo. É um homem de jornais, não de TV. Acho que ele vai ter alguma dificuldade nessa sua nova função. Parece que ele não está querendo mais ficar na Piauí, está querendo mudar de áreas e a TV Cultura se prestou a esse tipo de ponte. Mas não só ele, todo aquele conjunto de entrevistadores não estavam ali para saber verdades, nem tirar a riqueza de uma alma que foi um participante, digamos assim, integral dos acontecimentos históricos da segunda metade do século XX no Brasil. Estavam lá de dedo em riste. Aquele não foi um programa de entrevista, foi um programa de acusação, de inquisição, para ser mais exato. Então, meus amigos, pelos dois motivos, tanto da revelação dessa alma que se redimiu, que é o Cabo Anselmo, um homem que se superou as baixezas da condição humana e agora pode, inclusive, ele pôde ouvir aquela ladainha de acusações sem jamais perder a sua placidez. O tempo inteiro com um tom de voz muito baixo, tranquilo, assertivo. Foi realmente uma aula de maturidade. Enquanto isso, o lado furioso, o lado que perdeu, mas que ganhou também, depois
veio a vitória do Lula e etc., temos agora uma guerrilheira no poder. Esse lado era um contraste, né? Aqueles que se redimiram, que fizeram um bom combate, vamos dizer assim, estão agora com a imagem do Cabo Anselmo, um homem envelhecido, empobrecido, vilipendiado, acusado. E do outro lado, aquele monte de jornalista gordinho, que não tem como esconder o excesso de peso nas suas vestes riquíssimas, todos bem barbeados, todos bem cuidados. É o contrário exato do personagem principal daquela noite. Não deixa de ser emblemático. Quem hoje não entrou na canoa das esquerdas está out, como o Cabo Anselmo está out. Não tem sequer um documento de identidade, nenhuma renda, nem nada. Se não fosse pela sua, digamos assim, integridade, sua paz de espírito que alcançou, talvez esse homem não estivesse conosco. Poderia estar numa condição desesperada, mas eu percebo que ele superou um momento mais difícil. Convido vocês a verem essa aula de história, que é também uma aula de moralidade e também de imoralidade. O seu Mário Sérgio Conte, de todos, foi para mim a maior decepção, o sujeito mais inquisidor, o grande inquisidor. Mas todos eles, toda aquela cambada que estava na plateia, foi lá com maus propósitos. Ainda enfiaram entrevista de gente mal intencionada como Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu pergunto por que não foram entrevistar o general Brilhante Ustra, que deveria ter boas perguntas para fazer ao Cabo Anselmo. Aliás, o Cabo Anselmo deu umas pistas muito interessantes. Por que esses comunistas todos não vão atrás dos investigadores do DOPS, que estão aí até hoje? Os assessores do Romeu Tuma e do delegado Fleury. É uma questão interessante. Talvez não queiram fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Acho que essas pessoas que fizeram aquele momento têm muito a contar. Muito a contar de quem traiu, muito a contar de quem entregou como notário da nossa República, entregaram companheiros, de quem se acovardou, enfim, toda aquela informação ensobrecida que até hoje não foi trazida para o público. Meus amigos, eu realmente encerro aqui homenageando o Cabo Anselmo, um sujeito que alcançou uma condição moral superior.